Olá, vamos estudar os verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito em sua oração. Nas orações sem sujeito, o verbo não se refere a uma pessoa gramatical. Por isso, dizemos que o verbo é impessoal. Ele não se refere às pessoas eu, tu, nós, vós, eles. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, como vocês verão no finalzinho da aula. São verbos impessoais aqueles que indicam o fenômeno da natureza, o verbo haver no sentido de existir, os verbos indicando o tempo decorrido, as expressões chegar de, bastar de no modo imperativo, e o verbo ser em datas, horas e distância também é considerado um verbo impessoal. Vamos ver cada um desses casos agora. Chove acima do esperado. Nessa oração, não há um sujeito, não há quem pratique a ação de chover. Então, por isso que eu digo que o verbo é impessoal e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Trovejou de madrugada. Não há quem pratique nessa oração a ação de trovejar. Ventava muito naquela praia. É o mesmo caso. Não há quem pratique a ação. Eu não posso dizer eu ventava muito, nós ventávamos. Isso não existe. Por isso que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Observe que no primeiro exemplo o verbo está no presente, no segundo no pretérito perfeito e no terceiro no pretérito imperfeito, mas sempre na terceira pessoa do singular. Agora, quando os verbos que indicam fenômenos da natureza vierem em orações com sujeito, o verbo deixa de ser impessoal e concorda com o sujeito. Ou seja, ele pode ficar no plural. Por exemplo, choviam lágrimas nos olhos da menina. Chovia esperança entre eles, trovejavam murmúrios pela madrugada. Observe, chovia o quê? Chovia lágrimas. Lágrimas constitui o sujeito da oração. Por isso que o verbo está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Chovia esperança. Esperança constitui o sujeito. Mas o verbo concorda com esperança. Esperança está no singular. E o verbo também ficou no singular. Trovejavam murmúrios. Murmúrios está no plural e o verbo ficou no plural. Esses casos, pessoal, ocorrem geralmente na forma literária. Também eu posso dizer, choviam papeizinhos, choviam purpurinas. Tem que prestar atenção, tá? Vamos agora ao verbo haver, no sentido de existir, acontecer, suceder, fazer. Esse verbo é impessoal. Por exemplo, há muitas crianças na rua. Existem muitas crianças na rua. O verbo existir não é impessoal, tá? Houve uma grande comoção pública. Há dias que não vou à feira, faz dias que não vou à feira. Então, o verbo fazer, no sentido de existir, acontecer, suceder, fazer, é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular. E os verbos haver, fazer e ir também são impessoais quando indicam tempo decorrido. Quando você for falar de tempo, há horas que estou aqui, faz um tempão que ele foi embora, domingo vai para 3 meses que ele espera na fila. Observe, no primeiro exemplo, há horas, faz horas que estou aqui. Faz um tempão que ele foi embora.
Eu tenho aí o verbo fazer na terceira pessoa do singular. O verbo ir também pode indicar um tempo decorrido. Domingo vai para 3 meses. Fica na terceira pessoa do singular. Também são impessoais as expressões chegar de, bastar de, no modo imperativo. Aquele modo que dita ordem, faça. Faça isso, faça aquilo. Chega de gritaria, basta de bobagens. Então, o verbo chega de, basta de, é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular. Vamos agora ao verbo ser. O verbo ser, quando você for falar de datas, horas e distância, ele é impessoal. Mas pode ficar no singular ou no plural, de acordo com a situação, dependendo de cada caso. Então vamos lá. Quando eu uso o verbo ser para falar de horas e distância, o verbo concorda com o numeral a que se refere. É 1 hora, são 2 horas. É 1 metro, são 2 metros. Muito obrigada por assistir a aula. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada e até mais.